Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso. Sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição
chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei, como o texto diz, que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo o tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo o tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar nessa manhã com vocês, trazendo a palavra de Deus, dividindo com vocês aquilo que Deus tem nos falado nesses dias. É com imenso prazer que eu entro na sua casa agora e quero te dizer que Deus tem nos abençoado nesses dias. É interessante como, apesar de tudo que tem acontecido no mundo, tantas coisas têm nos afligido, nós podemos ver que Deus está cuidando de nós. Nós podemos ver a nossa comunidade de fé, a Primeira Igreja Batista, enfrentando os seus problemas de cabeça erguida. Nós podemos ver os nossos irmãos aqui da nossa comunidade de fé enfrentando de cabeça erguida os problemas, apesar da crise mundial que se instaurou no nosso país, na nossa cidade. E orando por isso, Deus tem colocado no nosso coração algumas palavras, algumas situações que eu quero dividir com os irmãos nessa manhã. É com imenso prazer que eu quero dizer para os irmãos que no dia de hoje Deus quer falar com você. Talvez através dessa palavra, ou talvez através da palavra que vamos ter mais à noite, durante a tarde. Durante esse dia, Deus quer falar com você. Então, meu irmão, curva sua cabeça, curva seu joelho, se curve diante de Deus nesse dia e deixe Ele falar com você. Para quem gosta de anotar, a palavra, o título dela hoje é Desperta. Nós temos vivido dias onde temos visto uma igreja que dorme, e tenho visto nesses dias Deus acordando essa igreja. Eu tenho visto Deus nesses dias colocando a sua palavra, colocando as suas promessas, fazendo com que elas fiquem vivas e verdadeiras dentro da igreja. E talvez tudo que passamos esse ano, tudo que passamos de dificuldades, seja Deus nos acordando, seja Deus dizendo assim, olha, levanta, desperta. E eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, por favor, tá? Enquanto os irmãos encontram, esse é um texto que mexe muito comigo, porque ele vai falar para nós estarmos alerta, acordados. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Efésios 5,14 diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te,
dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Versículo 15, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. É impressionante como nós temos visto nos últimos tempos a Igreja do Senhor dormir. É impressionante como nós temos visto falsas doutrinas, como nós temos visto falsos testemunhos, falsos mestres, pessoas que dizem falar da parte de Deus, entrando na Igreja do Senhor e liberando ali a sua palavra mal feita, a sua palavra errada, como se aquilo fosse de fato verdade. É impressionante como, com o passar do tempo, a igreja tem dormido. E coisas como palavras não bíblicas, palavras que não nasceram no coração de Deus, têm se tornado verdade no meio do povo de Deus. É interessante isso, e isso nos faz pensar e repensar o reino de Deus. Isso nos faz pensar e repensar a nossa postura enquanto cristãos. E a nossa palavra hoje vai falar sobre isso, sobre o sono da igreja do Senhor, sobre aqueles irmãos que até está sentado do nosso lado, e até como eu e você vem à igreja, até como eu e você assiste o culto de casa, assim como eu e você até oram, mas aceitam qualquer coisa, aceitam a troca da lentilha pelo direito de primogenitura. Para isso, nós vamos caminhar um pouco na Bíblia, nós vamos andar um pouquinho. E eu gostaria de citar para os irmãos, usando como base esse texto que nós acabamos de ler, de Efésios 5, 14 e 15, eu gostaria de usar como base alguns textos da palavra de Deus, aliás, usando como base esse texto que nós acabamos de ler em Efésios 5, 14 e 15, e citar alguns personagens que a Bíblia nos mostram num sono, num momento que não deveria dormir, ok? O primeiro personagem que eu quero citar para vocês era um rapaz muito bonito, muito forte, chamado Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20. Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, diz consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A história de Sansão é marcada pelo engano e a displicência de um homem. Ele recebeu todas as bênçãos do Senhor, que talvez você tenha almejado durante a sua vida. Ele era um juiz de Israel, ele tinha sido escolhido para libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus, e no período do seu juízo, do seu, vamos dizer, reinado ali em Israel, ele conseguiu muitas coisas. Ele conseguiu caminhar muito longe. No entanto, atraído pela beleza de uma mulher, pelo engano de uma mulher, ele se colocou de forma a desobedecer a palavra de Deus. Deus disse para ele: olha, não se misture com o povo gentil. Deus disse para ele: olha, não faça isso. E ele começou a fazer tudo que Deus tinha dito para ele não fazer. E aí, nesse contexto, ele conhece Dalila e ele começa a se deixar levar pelos encantos dela. E nesse texto especificamente, ela já tinha enganado algumas vezes, dito para ele fazer coisas, e ele, na tentativa de prendê-lo, e mesmo assim Sansão não caiu em si. E Sansão se deita ainda mais uma vez no colo dessa mulher e pega no sono. E dorme tão profundamente que essa mulher consegue raspar a cabeça dele com a ajuda de outra pessoa.
e ela raspa a cabeça dele, e aqueles cabelos, a gente pensa às vezes, nossa, mas Deus se afastou dele só porque ele cortou o cabelo, o que será de nós que cortamos o cabelo tão facilmente hoje em dia? Aquele cabelo era a aliança de Sansão com Deus. E ele dorme aquele sono, e aquela mulher vai lá e arranca essa aliança. Era o símbolo do nazirenato de Sansão. Era o símbolo do homem de Deus que Sansão era. Era um símbolo aquele cabelo. E Sansão permite que essa aliança seja quebrada, porque decidiu dormir no colo do pecado. Porque decidiu negociar o seu lugar diante de Deus. Sansão decidiu dormir em meio ao perigo. E muitos de nós temos dormido em meio ao perigo. Muitos de nós temos flertado com o pecado. Muitos de nós temos flertado com aquilo que simplesmente vai nos fazer bem. Muitos de nós, assim como Sansão, temos nos entregue de forma simplista, de não, isso não acontece. Nossa, é porque você não entendeu o que ele disse. Meu querido, minha querida, se determinado pregador, se determinado líder, se determinado não sei quem quer que seja, está falando algo que não está embasado nas Escrituras Sagradas, ele é o perigo, foge dele, corre dele, ele está errado. A Bíblia é a nossa base de fé. Não flerte, não se deixe enganar, não se deixe levar, não durma em meio ao perigo. Nós vivemos aqui nessa terra numa guerra, e muitas vezes nós saímos para a guerra, chegamos lá e nos ajoelhamos e enterramos a cara na água para beber água. Meu amigo, é aqui tomando água e olhando por cima, e olhando aqui sabendo o que está acontecendo em volta, conhecendo as Sagradas Escrituras, orando, jejuando, buscando a Deus. Sansão pagou um preço muito caro pela sua displicência e pelo seu sono. E como igreja, nós temos nesses dias visto muita gente pagar muito caro. Então não se deixe enganar. O segundo ponto, e o segundo personagem que eu quero tratar com os irmãos, é Jonas, que dormiu em meio à tempestade. No livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz bem assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Vamos lembrar da história de Jonas. O profeta Jonas, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus virou para ele e falou assim, vá para Nínive. Ele decidiu ir para Tarsus. Indo para Tarsus, chegando lá em Tarsus, ele, acreditando que estava fugindo da presença de Deus, acreditando ele que estava fugindo do mandado e da ordem de Deus, Jonas, em fuga, decide descer lá para o fundo do navio, esquecer os seus problemas e dormir. Muitos de nós passamos pelas tempestades, muitos de nós passamos pelos problemas da vida dormindo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Normalmente, os problemas são criados ou por mim mesmo, por terceiros, ou por causas naturais da vida. Por exemplo, esse vírus que se instaurou no planeta aí há um ano atrás e não sai. Ninguém aqui tem culpa nisso. Você não tem culpa disso, eu não tenho culpa disso. Mas é fato que existe um problema, existe uma tempestade. Às vezes nós nos enterramos em dívidas. Essa você tem culpa. Porque, como diria alguns amigos meus, Satanás não pegou seu cartão e gastou.
Satanás não pegou o seu cartão, foi lá, gastou ele todinho, estourou ele e agora você está afundado em dívidas. Não foi isso que aconteceu. Então, essa é culpa sua. Vamos pensar um pouco mais? Alguém chegou na sua casa e, sei lá, você emprestou o seu carro, e a pessoa saiu com o seu carro, bateu o seu carro, te deu um prejuízo financeiro. Ah, ele vai pagar, não sei se vai, vira aquela quizumba danada. Você tem um problema causado por um terceiro. Então os problemas podem ser causados por terceiro, por você mesmo ou de causas naturais. O problema é que Jonas estava atravessando uma tempestade por causa da desobediência dele. E não importa a causa da tempestade, tempestades virão. O problema é passar pela tempestade dormindo. Por um lado, nós temos Jonas que dormiu. Por outro, nós temos lá no livro de Marcos, na tempestade, Jesus estava dormindo no barco e os discípulos não acreditaram. Jesus acorda e fala assim: homens de pequena fé. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de quando a tempestade se instaura e você tenta fugir, usa o seu sono como fuga. Você foge dos problemas. Você foge do chamado, assim como Jonas fez. Você foge daquilo que Deus te chamou para ser. Ah, eu estou com problema, mas vou passar aqui, vou de boa. Lá na frente eu penso nisso. E você dorme. Bem assim está a nossa vida cristã. Nós estamos passando por esse tempo dormindo. Eu fico imaginando João Batista nos dias de hoje, olhando certos pregadores, certas pessoas que trazem certos tipos de palavra para dentro da igreja. Eu acho que o mais bonito que ele ia chamar era de raça de víbora, bando de cobra, de lobos. E é impressionante como a igreja tende a se deixar levar por ventos de doutrina. É impressionante como nós acreditamos naquilo que não é verdade, naquilo que não nos alimenta de fato. Talvez porque queremos respostas e nos oferecem uma resposta pronta. E como estamos inertes, dormindo em meio ao problema, não vemos que aquilo é um engodo de Satanás para que permaneçamos dormindo. É impressionante como Jonas levanta-se, e se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jonas se levanta e diz: não, eu sou a razão disso aí está acontecendo, e a solução também sou eu, me joguem no mar. O resto da história, muitos irmãos conhecem. Jonas é devolvido ao caminho. Assim que ele desperta do seu sono, ele é devolvido ao caminho. Ele é devolvido ao plano principal de Deus. O peixe o cospe lá na praia e ele prega em Nínive e há conversão naquela cidade. Você é resposta para essa geração. Eu quero que você saiba disso. Não importa qual caminho você escolheu. Não importa se você escolheu o caminho mais fácil, o caminho da fuga. Não me importa. Você pode ser resposta para essa geração. Você pode ser resposta para um mundo doente. Você pode ser resposta para uma igreja cada vez mais prostituída. Você pode sim ser resposta. Então desperta do seu sono. Se coloca na presença de Deus e fala assim: Deus, me usa. Porque assim como Jonas, ao ser jogado dentro do mar, ele pôde despertar, ele pôde olhar, e lá no ventre do peixe orar ao Senhor, e voltar ao início de tudo, e ir lá para a cidade de Nínive pregar e haver ali conversão. Bem assim pode ser a sua vida. Não importa qual caminho você escolheu. O terceiro ou terceiros personagens que eu gostaria de tratar com você está lá em Marcos 14:41. Diz bem assim: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora
o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, os discípulos. Às vezes, nós passamos toda a nossa vida cristã, às vezes nós passamos toda a nossa vida cristã acordados, olhando aqui, lutamos o bom combate, estamos aqui, mas nas horas decisivas a gente dorme. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus. Eles passaram 3 anos e meio vendo Jesus falar. Eles passaram 3 anos e meio sendo discipulados de perto, aqui, debaixo da asa do Salvador, debaixo da asa do Senhor. Eles foram tratados e retratados e o tempo todo Jesus tinha palavras de vida eterna, como Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? Mas na hora decisiva, na hora que o Filho do Homem estava para ser tomado, eles dormiram. Eles estavam dormindo. E talvez a modelo dos discípulos, você e eu, estamos aqui acordadíssimos, mas na hora de ser resposta, na hora de se apresentar ali para a guerra, na hora de se apresentar como ministros do Evangelho, você para e dorme. Não quero aqui ser juiz de valor. Não vou julgar os discípulos, deviam estar cansados e dormiram. Mas o fato é que dormiram na hora de estar acordados. Dormiram na hora decisiva. Quem gosta de negociar, né? Eu sempre digo que a venda, ela tem um time, ela tem um tempo. Ela dá certinho ali, Se você perde o time, se é um pouquinho antes, você não vai vender. Se é um pouquinho depois, você não vai vender. Quem é bom negociador sabe disso. Quem vende carro, casa, sabe disso. A venda, ela tem um time. Se você perder a hora decisiva da venda, você perde aquela comissão. Todo vendedor sabe disso. E, trazendo apenas a alegoria do vendedor, o reino de Deus, ele tem um time, ele tem um tempo, e esse tempo está chegando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu irmão, e talvez você não creia nisso, talvez você não enxergue isso, talvez você fale assim: não, se eu escuto isso há tantos anos, e pode ser hoje ou daqui 2000 anos, o fato é que Jesus vai voltar para você na hora que você parar de respirar. Esse é o fato. E na hora que Jesus voltar para você, nessa hora, você vai encarar toda a sua vida. E se você dormiu na hora decisiva, meu irmão, talvez você não tenha uma outra chance. A Bíblia diz que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Eu tenho gasto um tempo estudando o livro de 1 Tessalonicenses. E Paulo faz ali um tratado de discipulado. Ele ensina como o povo de Tessalônica deve discipular os novos convertidos. E é muito interessante como Paulo fala por muitas vezes naquela carta: quando eu estive com vocês, foi assim que eu fiz. Naquela hora, foi assim que eu fiz. Paulo deu todo exemplo. E nós estamos dormindo na hora decisiva. E temos deixado de ser exemplo. E como igreja, como servos de Deus, isso tem pegado muito. Um monte de gente vem conversar comigo e fala assim: eu prefiro fazer negócio com qualquer um, menos com crente. Porque crente é complicado. Porque crente não paga. Já ouvi muito isso: crente não paga. Eu já vi gente da igreja falando que prefere fazer negócio com gente do mundo do que da igreja. Estamos dormindo quando devíamos estar acordados. E em quarto e último momento, eu gostaria de citar o livro de Atos, capítulo 20, versículo 9. E um jovem chamado Eutico,
que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Eutico dormiu na janela da indecisão. Eutico, ele foi para o culto, chegou lá no culto, o pastor estava falando demais, e às vezes o pastor fala demais mesmo, e ao invés de se concentrar no que o pastor estava falando, não, ele sentou na janela. E aí ele sentou na janela e ficou olhando o horizonte, né? O horizonte azul. E aquele ventinho batendo. Fico imaginando, né, o vento que entra pela janela, batendo no rosto de Eutico. Ele olhando Paulo falando, e Paulo falando, e Eutico dormiu. Só que ele estava no terceiro andar. E lá de cima ele despencou. Meu querido, pense na igreja como a arca de Noé. Ou você está dentro ou você está fora. Na janela não é lugar para você estar. Ou você se decidiu por estar ali, ou você está fora. Porque do lado de dentro, se você dorme, alguém te põe de pé. Mas na janela, se você dorme, você cai lá embaixo. E lá embaixo, meu amigo, você vai ser levantado morto. É isso que acontece. Quando eu digo a igreja do Senhor, eu não estou falando simplesmente da placa Igreja Batista, ou Igreja Assembleia de Deus, ou Igreja, sei lá, qual a placa que você queira citar. Quando eu digo Igreja de Jesus Cristo, eu estou falando daquelas pessoas que entendem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou você entende Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como o seu único ponto de fé. Ou então, me desculpe, o seu cristianismo está com sérios problemas. Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Não seja indeciso. Se decida. Fique aqui dentro. Às vezes a gente vai falar um pouco mais. E às vezes você vai estar cansado, trabalhou o dia inteiro. Prefiro dormir aqui dentro do que dormir lá na indecisão de em cima do muro ou de uma janela. Porque a queda pode ser grande. Pense sobre isso. Se esconda. A Bíblia diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pense na igreja como esse esconderijo. Pense na igreja como a arca de Noé. Não existe nada mais lindo do que o oceano. Talvez você já tenha vivido, assim como eu, a experiência de sentar na areia da praia e ficar olhando o oceano. Aquela maresia, aquele vento gostoso batendo no rosto. É lindo de se ver. E é assim que eu imagino do lado de fora da arca. Olhando assim, um oceano lindo, perfeito. Aquele vento soprando, a coisa mais linda. Mas lá havia morte. Dentro da arca. Talvez não fosse a melhor visão, mas lá dentro tinha vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quero só recapitular com os irmãos cada personagem citado aqui. Sansão, que em meio ao perigo decidiu dormir e perdeu ali a presença de Deus. Jonas, que dormiu em meio à tempestade. Foi preciso acordar de forma desesperadora para poder voltar ao seu caminho. Os discípulos que dormiram em hora decisiva. E Eutico, que dormiu numa janela, mostrando toda a sua indecisão sobre onde ele deveria estar. E aí eu quero retomar o texto de Efésios.
Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Cada um desses personagens, na situação citada, foram insensatos. E a Bíblia diz que quando você, em cada uma dessas situações, se você dorme como um insensato, você vai sofrer sérias penalizações. Porque Deus assim o quer? Deus está me castigando? Não, porque você estava dormindo na hora que devia estar acordado. E a Bíblia faz uma promessa para quem está acordado: levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa. Não tem como Cristo resplandecer sobre mortos, sobre quem está dormindo. E o versículo 15 diz bem assim: portanto, estai atento para que o vosso procedimento não seja o dos insensatos, mas andai em sabedoria. A minha oração, meu irmão, é que essa palavra te desperte para o momento que o nosso mundo tem vivido. A minha pergunta para você é: quanto tempo mais você precisa estar atento? Você precisa para estar atento. Quanto tempo mais você precisa para acordar e ver que é breve, que Jesus está voltando? Quanto tempo mais é preciso para que você, em meio ao perigo, esteja acordado e não dormindo como Sansão? Quanto tempo mais? Que tipo de coisa ainda tem que acontecer para que você não durma em meio à tempestade e nem nas horas decisivas? O que mais Deus tem que fazer para você sair de cima do muro que você está e pular para o lado de cá e falar assim: eu vou entrar no céu com esses irmãos? Essa é a minha oração. A minha oração é para que esse tempo seja breve e você tenha a oportunidade hoje de tomar essa decisão. Às vezes você já é crente há muitos anos, ou talvez você está vendo essa pregação agora e decidiu servir a Deus. Seja muito bem-vindo a esse corpo de fé. Meu irmão, minha irmã, desperta. Não deixe que Satanás te engane. Não deixe que falsos pregadores te enganem. Eu quero orar com vocês. E em nome de Jesus, que o Senhor resplandeça sobre você, porque você está acordado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar agora, Jesus, a primeira igreja batista debaixo das suas mãos. Eu quero colocar agora, Deus, a vida de cada um dos meus irmãos debaixo, Deus, do seu cuidado, debaixo das suas asas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelo coração de cada um. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que em excelência possamos te servir melhor a cada dia, que possamos te servir amanhã melhor do que hoje, e depois de amanhã melhor do que amanhã, que possamos entender o que o Senhor nos chamou para ser e fazer nessa terra, que possamos entender o que o Senhor Jesus nos chamou para viver nessa terra. Deus, desperta a tua igreja de muitas vezes o sono que temos dormido, que nós possamos estar acordados e despertos diante do Senhor, para que o Senhor resplandeça o nosso rosto e as pessoas digam: ali tem um homem, uma mulher que serve a esse Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a sua palavra nos exorta e nos chama a acordar. Deus, desperta o seu povo. Não permita que hora nenhuma estejamos dormindo, porque teremos uma eternidade para descansar diante do Senhor. Uma eternidade para isso. E nos ensine, Deus, a viver essa vida
acordados espiritualmente. Não nos deixe dormir. Cuida da sua igreja nesse tempo de dificuldade. Guarda os corações nesse tempo de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo e que você tenha recebido de Deus. Amém? Deus te abençoe.